Dentro desse universo da consultoria tributária, o que muita gente acaba trazendo para mim como sendo uma grande dificuldade é vender consultoria tributária. Como vender a consultoria tributária? Eu não acho que esse seja de fato o maior desafio, tá? Eu acredito que esse é um dos desafios. Mas eu trouxe aqui algumas etapas iniciais sobre consultoria tributária que eu preciso esclarecer para vocês para que a gente entre nas consultorias com ênfase na reforma, tá? Primeiro, muitas pessoas elas não iniciam o trabalho de consultoria porque estão muito preocupadas com a questão de infraestrutura. Ah, professor, eu preciso de uma sala num prédio chique, eu preciso de um mobiliário ultramoderno, eu preciso de um computador ultra mega power. Pessoal, isso é desculpa, tá? Isso é uma espécie de sabotagem que você está fazendo. Eu vejo profissionais que dizem assim, ó, professor, eu não comecei ainda porque eu não tenho tudo isso. Se eu tivesse, eu já tinha começado. Pessoal, isso é desculpa. O que você precisa para começar de fato a atuar com consultoria tributária é ter a estratégia empresarial definida e ter o portfólio de produtos definido. Se você sabe o que vai vender, se você sabe quem é o seu público, se você tem um processo validado, você vai conseguir trabalhar com consultoria tributária, independente de infraestrutura. Por quê? Porque, pessoal, eu já vi, eu já prestei consultorias, eu já participei enquanto contratante de trabalhos de consultoria, aonde o consultor contratado utilizava o celular para fazer a reunião de entrega da consultoria, dos informes da consultoria, do parecer técnico, ele usava um celular. Ou seja, em muitos momentos, esse profissional, ele trabalhava com um notebook simples, ele trabalhava com um documento simples de Word, um parecer que ele ia montar. Por quê? Porque a consultoria tributária, como um trabalho de natureza estratégico, ela está muito mais relacionada à questão do conhecimento técnico que você possui ou não para oferecer uma solução. Então, vender a consultoria não pode ser o teu grande desafio. O teu grande desafio será na definição da estratégia empresarial e na definição do portfólio de produtos, na questão da utilização correta ou não do marketing digital, na definição de indicadores diários de prospecção e também na geração de indicações de modo sistêmico, além, é claro, na tua capacidade de negociar, de elaborar propostas e de fechar contratos. Quais são os resultados esperados do trabalho de consultoria, pessoal? O que se espera de um trabalho de consultoria é que, para quem está contratando, você consiga diminuir a carga tributária da empresa, você consiga mitigar riscos fiscais, diminuir o risco dela ser autuada, diminuir o risco dela cometer algum erro, e também o que espera para quem está sendo contratado é que você consiga gerar bons honorários. Então, esse é o nosso objetivo nessa aula. Entender quais são as estratégias que eu posso adotar para diminuir a carga tributária da empresa, para mitigar riscos e para receber bons honorários. E aqui eu trago um resumo prático, bem objetivo dessas etapas, tá? Eu costumo dizer isso, né? Já disse isso em outras aulas. Quem é meu aluno e já me acompanha há mais tempo, provavelmente já me ouviu falando sobre isso, que lá em meados de 2008, 2009, eu fui fazer um curso de oratória. Fui fazer um curso para aprender a me comunicar melhor. E a professora desse curso de oratória, só para quem eu já recebi muitas mensagens de gente me perguntando assim: "Ah, onde foi esse curso?". Não existe mais a instituição que eu fiz o curso, tá, pessoal? Não existe mais. Mas vamos lá. Quando eu fui fazer esse curso, a professora ela chegou no primeiro dia e disse o seguinte: "O segredo da boa comunicação é você dominar o conteúdo". O segredo da boa comunicação é você dominar o conteúdo. Tá, professor? O que é que isso tem a ver com consultoria tributária? Pessoal, o segredo para que você possa desenvolver produtos consultivos na área tributária é você dominar a área tributária. Como é que eu posso prestar um serviço de revisão fiscal de PIS e COFINS se eu não entendo de PIS e COFINS?
Como é que eu posso prestar um serviço de auditoria de SPED se eu não entendo profundamente de SPED? Como é que eu posso prestar um serviço de recuperação de créditos tributários se eu não entendo sobre as teses tributárias, as hipóteses de recuperação de créditos? Da mesma forma, como que eu posso prestar um serviço de consultoria tributária com foco na reforma tributária se eu não entendo da reforma tributária? Eu chego em sala de aula, pessoal, é impressionante isso que eu estou contando aqui para vocês, tá? Eu chego em sala de aulas e o pessoal começa a falar mal do cliente para mim. Ah, professor, meu cliente é horrível, meu cliente isso, meu cliente aquilo, meu cliente isso, meu cliente aquilo. E eu sempre pergunto o seguinte, tá, mas você está sendo obrigada a trabalhar para ele, é? Ele está botando uma arma na sua cabeça e está dizendo que você é obrigada a trabalhar para ele? Porque se o cliente é tão ruim desse jeito, se o cliente não presta, se o cliente não entende nada do que você fala, se o cliente não faz nada, por que você trabalha para ele? Aí, nesse momento, né, algumas pessoas tendem a dizer, ah, professor, mas é porque eu preciso. Pessoal, prestem muita atenção no que eu vou dizer, tá? Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Só tem medo de perder cliente quem não tem estratégia de captação de cliente. Só tem medo de perder cliente quem não possui estratégia permanente de captação de clientes. Porque se você possui uma estratégia permanente de captação de clientes, se todo mês na tua empresa entram 5, 10, 15 clientes novos, e olha que eu não estou falando de serviços altamente escaláveis, tá? Eu não estou falando aqui de você fechar 300 novos contratos, 500 novos contratos por mês. Estou falando de você fechar 5 contratos, 3 contratos novos de consultoria todo mês. Se você tem esse volume de contratos sendo fechados, se você tem esse volume em virtude de um processo definido de forma permanente de prospecção, de engajamento, de nutrição e de conversão, você não tem uma preocupação tão desesperada se um cliente que está completamente desalinhado com o teu propósito de negócios quer sair da tua empresa. Então, é necessário que você consiga ter essa visualização, tá? Se você tiver essa consciência, as coisas mudam, tá? Só fazer uma pergunta a vocês. Pessoal que está me assistindo aqui pelo YouTube, tá tudo ok com o áudio? Tá tudo certinho? Pessoal que está me assistindo aqui pelo Instagram, por favor, também me dê um retorno se tá tudo ok com o áudio. Pois bem, pessoal, continuando. Se eu tenho conhecimento técnico, se eu tenho o perfil do meu cliente ideal, qual é o prospect, quem é que eu quero alcançar, eu preciso agora de processos validados. Eu preciso definir como é que vai se dar a minha prospecção, se ela vai se dar de modo online ou offline. É interessante isso, tá, pessoal? Eu falei isso nos stories ontem também, né? Tem muita gente que acaba imaginando que, como hoje a internet é o carro-chefe das relações sociais, né? Tudo acontece na internet único exclusivamente, só lá. E isso não é verdade, tá, pessoal? Eu conheço muitos negócios que têm presença digital, muito mais voltada para a questão de branding, de construção de marca, de fortalecimento de marca, até de presença digital mesmo por necessidade, mas que boa parte da sua prospecção acontece de modo offline. E eu até citei o exemplo ontem da própria Compliance Contadores, da Guerra Advogados, das empresas que eu sou sócio, que nós não trabalhamos muito prospecção online. É óbvio que, vez por outra, alguém nos procura através da internet, a gente fecha negócios também através da internet. Mas a nossa estratégia de prospecção, ela não está alicerçada exclusivamente online. Pelo contrário, boa parte da nossa estratégia de prospecção ela é alicerçada no offline, na prospecção ativa, na participação em eventos, na construção de networking estratégico, na construção de uma máquina de indicações que é estimulada. Então, existem muitos detalhes do ponto de vista de prospecção que podem ser profundamente explorados quando se pensa nessa questão do offline também, tá? Isso não quer dizer que a gente não faça o básico do online, produção de conteúdo, definição de funil de conversão, nutrição do lead, máquina de e-mails, tráfego pago, tudo isso também fazemos, tá, pessoal? Tudo isso também fazemos. Depois da estratégia de prospecção com o teu público corretamente definido, você vai para a questão do fechamento. Aqui entrará a tua habilidade de negociação, aqui entrará a elaboração de um contrato de prestação de serviços bem feito,
que garantirá que o teu produto ele terá um escopo de entrega bem definido. Afinal de contas, você precisará fazer a execução desse serviço. E aqui é onde o bicho pega. Porque essas habilidades de prospecção e de fechamento, elas são habilidades não técnicas. No entanto, para fazer a execução do serviço e para fazer a entrega do serviço, você precisa dessas habilidades técnicas. É até interessante isso, pessoal, porque assim, eu vejo muito no mercado, principalmente nos dias de hoje, né, que o pessoal está na internet falando em vendas, as pessoas passando muito uma ideia de que você pode atuar com serviços consultivos, se preocupando ou sabendo único e exclusivamente vender, sem que você tenha uma preocupação tão grande com a técnica, que a técnica ela é terceirizável. Eu me preocupo muito com isso, tá? Por quê? Porque nós vendemos serviços técnicos especializados. Eu estou falando aqui, eu disse para vocês, o pano de fundo é a reforma tributária. Como é que eu vou vender um serviço técnico de reforma tributária se eu não entendo de reforma tributária? O CRC que está em jogo é o seu. A OAB que está em jogo é a sua. Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Nós temos que pensar na entrega do serviço. Se eu vou montar um dossiê do diagnóstico, do levantamento de tudo aquilo que foi documentado e feito durante o processo de consultoria, se eu vou entregar um relatório final, se eu vou emitir um parecer. E aí, pessoal, sempre pós esse momento de entrega, a gente foca no upsell, numa nova venda de um novo serviço. Dessa forma, você constrói uma esteira de produtos que tem ali uma série de serviços consultivos, como auditoria digital, recuperação de créditos, planejamentos tributários, consultorias de reforma e muito mais. Então, no âmbito da consultoria tributária, nós temos todas essas ações do ponto de vista prático. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.